vocês criaram um sandbox aí em parceria com a Microsoft que resolve essa situação, né? Então as empresas que não foram aprovadas pelo Banco Central para participar desse primeiro teste podem testar o Real Digital num ambiente controlado que vocês desenvolveram na BB Chain, é isso? É isso. O que a gente pensou, tá? A gente falou, ó, legal, a gente está em consórcios, né? A gente está em um desses consórcios que foram aprovados, mas a gente olhou para alguns clientes e os clientes, alguns até clientes nossos que aplicaram, né, via outros consórcios, a gente acabaram não conseguindo entrar. E a gente falou, ok, mas é um cliente, ele precisa entender isso, ele não pode esperar um ano para entender como isso funciona. Um ano em termos tecnológicos, em termos de inovação, é muito tempo. Então a gente olhou para esse cenário e falou, poxa, ok, aqui a gente precisa atender, juntou a parceria com a Microsoft lá, que é um super parceiro, atendeu a gente na parte de arquitetura, infraestrutura, a gente utiliza a cloud, colocou disponível dentro do próprio marketplace deles para fazer essa distribuição e essa venda. Mas mais importante do que isso, ele vai lá, vai conseguir usar o sandbox para desmistificar. Porque hoje, quando a gente olha para uma estrutura de blockchain, fica uma coisa muito etérea, muito fora da realidade do empresário. Ele fala, poxa, mas como é que é isso? Né? Então, quando a gente trouxe o sandbox do Real Digital, né, a gente falou, olha, a gente vai criar aqui um sandbox, a gente criou todos os contratos, a gente tinha criado os contratos, criou todos os contratos, toda a interface, e o objetivo foi, ok, eu quero dar para o cliente que não está lá a experiência de, ok, é assim que funciona isso, é assim que você vai estar transacionando, é isso que significa, né? A gente coloca toda uma questão de interface. Às vezes o cara fala, como é que é a custódia dos meus ativos? Então a gente já colocou custódia integrada para o cara entender como é que ele cria a conta do cliente dele, como é que essa conta vira um endereço dentro do blockchain, como é que ele vai utilizar isso, ele consegue transferir de um cliente para o outro, vender, comprar, ele tem todo esse cenário. E a expectativa também em cima disso mais do que ele testar, que isso é só a porta de entrada para ele, é que ele vai pegar o sandbox, vai usar o sandbox por 1, 2 meses, 3 meses, e falou assim, ok, agora eu assentei meu conhecimento, entendi isso aqui funcionalmente, entendi como funciona a custódia, entendi a transação, entendi esse negócio funcionando na prática, sem teoria, né? Sem receber uma API, uma ABI, ele consegue ver isso em interface, mas mais do que isso, a gente espera que ele olhe e fale assim, ok, agora que eu entendi isso, deixa eu me preparar e deixa eu começar a pensar no meu negócio. Qual que é o contrato que eu vou fazer? Como que eu consigo utilizar isso no meu negócio? Como é que eu consigo, por exemplo, me preparar para gerar um DVP de real digital contra um ativo que eu tenha no meu negócio? Então, a preocupação e o caminho do sandbox que a gente criou em parceria com a Microsoft não é só que ele vá lá e faça um sandbox, mexa naquilo e aprenda. Isso sim é essencial, porque a gente sabe que tem players no mercado que já estão há quase 10 anos trabalhando com isso. Tá? A gente vem de mercado, então a gente já sabe que, por exemplo, em 2015 a gente já estava trabalhando com isso em alguns grandes bancos. Tem instituições grandes que têm equipes gigantescas trabalhando com isso hoje. Então, como que a instituição média, como é que o empresário consegue olhar para isso e falar assim, poxa, eu quero usar isso? Eu Uhum. quero entender como é que isso funciona. E eu não tenho 8 anos para aprender isso. É bem prático. Eu não tenho 8 anos para aprender isso, mas isso impacta o meu negócio a partir de 2024. Como é que eu agora me preparo, já eventualmente para fazer um DVP? Como é que seria a tokenização do meu título, do meu negócio? E como é que isso iria reagir já contra uma moeda digital? Então ele consegue fazer esse cenário. Ele começa pelo sandbox, que funciona super bem para ele entender aquilo na prática, mas não é o fim. Ele acelera, e eu usaria dizer, sem sombra de dúvida, no mínimo 5 anos de desenvolvimento, tá?